Bom dia, graça e paz vos seja multiplicado. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecendo a Deus, primeiramente, e logo em seguida a você também que faz parte, desse momento tão maravilhoso para mim, e de repente possa não estar sendo maravilhoso da mesma forma que é para mim e para muitos, mas eu agradeço a você que já está atendendo o meu pedido. Eu sou Belisário de Oliveira Garbeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação, e peço a você que gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu me coloquei diante do Senhor por ser totalmente grato a Ele em compartilhar algo da sua palavra. Amém? Estou aqui com um texto hoje, um texto muito maravilhoso. Novamente, o apóstolo Paulo, ele vai deixar uma palavra esclarecedora do nosso Deus, mostrando para nós em 1 Timóteo, no seu capítulo de número 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo de número 15, nós vamos ter uma orientação do apóstolo Paulo em relação a esta palavra. Palavra esta que nós não podemos deixarmos de falar do que temos visto e ouvido. Temos visto muitas coisas acontecendo, muitas coisas irão acontecer. E isto é fato, pois está registrado na palavra do nosso Deus. Muitos não gostam, alguns esperando, por que não dizer muitos também, esperando melhoras. Estão esperando melhoras. Mas, pelo cumprimento da palavra, daqui para frente, as coisas tendem a piorar. Nós temos orientações do próprio apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo também, no capítulo 3, mostrando dos dias difíceis que iremos enfrentar. E para mim, eu vendo nos dias de hoje, onde muitos já não têm onde recorrer, a primeira oferta que fazem para eles para solucionarem o seu problema, eles aceitam e vão a passos largos, e nem sempre, e com certeza não é o local em que eles vão encontrarem o que esperam ter, que é a paz que só encontraremos em Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, Ele mesmo disse, dizendo que Ele é a paz. Ele deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Ele é a paz verdadeira, a paz que o mundo está à procura. Por isso, nessa palavra nós encontramos todas as respostas para as perguntas que surgirem no decorrer de nossa caminhada. E eu estou aqui com essa palavra de 1 Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 15, eu cheguei a mencionar este versículo a semana passada em uma das devocionais. E hoje a devocional é justamente neste versículo, que vai dizer assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, nós sabendo, sendo para nós que conhecemos
a trajetória do apóstolo Paulo, que até então era Saulo, né? Era Saulo, e a trajetória dele para chegar, para ter uma nova vida, onde deixou aquele nome, onde o Senhor muda completamente a sua vida, ele então recebe Paulo, antes Saulo e agora Paulo. Eu, antes pecador, hoje, não dizendo que não sou pecador, que não peco, porque se eu digo que não tenho pecado, que não peco, eu sou mentiroso. Mas aqueles que estão vivendo uma vida pecaminosa em pecado e não estão dando crédito a esta palavra do Senhor, é para pensarmos. É para que você possa pensar claramente nessa palavra, que é digna de toda aceitação, onde ele colocou desta forma: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Por que digna? Porque veio do nosso Deus. O Senhor preparou para que viesse chegar, e estamos tendo este privilégio de tê-la em nossas mãos. Por isso, precisamos entender que digna é essa palavra de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio, para pensarmos que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Isso, a maioria da humanidade, eu não sei se posso dizer a maioria, porque a palavra, eu olhando para a palavra, o Espírito Santo, ele me toca mostrando que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então muitos foram chamados, muitos são chamados, eles vão até a casa do Senhor e ouvindo a palavra. E na verdade não é nem ouvindo a palavra, porque quem ouve guarda a palavra. Aqueles que vão, escuta, foi chamado, foi convidado, ele escuta aquela palavra, mas não dá crédito àquela palavra. Ele não valoriza aquela palavra. Então não posso dizer que a maioria, que todo mundo concorda. Nós sabemos que há muitos que não concordam. Há muitos que não concordam, não dão crédito a essa palavra. Mas o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Embora ele teve a sua vida mudada, transformada completamente, onde de perseguidor passou a ser perseguido. Este apóstolo Paulo, ele olha para dentro dele e diz: dos quais eu sou o principal, mesmo na posição de um servo do Senhor, de um grande apóstolo que foi, ele coloca de uma forma dizendo que ele é um dos principais, dos quais eu sou o principal, e eu sou o pecador, mas um pecador lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Então, eu mesmo sabendo que a maioria, a gente olhando assim para essa palavra, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isto todo mundo concorda. Então, para mim, na minha visão, nem todos concordam. Mas tem gente por aí que não reconhecem seus pecados. Não reconhece seus pecados. Está bem estampado, ele sabe que está errando, ele sabe, assim, ele está pecando, porém o pecado sendo prazeroso, ele não tem condições, ele não consegue ver que que isso é um pecado.
Glória a Deus por aqueles que veem que é um pecado e se arrepende, pede perdão a Deus. E o Senhor, por meio do teu Filho Jesus, está pronto a nos perdoar. Isso é o que importa para nós, porque olhando para nossas vidas, entendendo que tem gente que não reconhece os seus pecados e acha, olhando para a verdade, acha que não precisa de Cristo. Por não reconhecer os seus pecados, acham que não precisam de Cristo. Meu amado irmão, todos nós precisamos de Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, com muita humildade, ele dá o exemplo e mostra que não há quem não seja pecador. Porém, mesmo o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Você pecar é uma coisa, você persistir no pecado é uma escolha sua, uma opção, mas você terá o seu salário. E o salário do pecado é a morte, onde só Cristo pode nos dar, onde só Cristo nos garante uma vida eterna, que é ao lado dele, crendo que ele ressuscitou, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele é a primícia dos que dormem. E nós sabemos na palavra do Senhor. Então precisamos estar atentos. Em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, estava aqui estudando a palavra, meditando nessa palavra, no qual, sendo digna de toda aceitação e desejoso em passar para você, em compartilhar com você, com o desejo de que você venha valorizar, não medir esforços para estar aí compartilhando, saindo, levando a palavra com todo o amor, de todo o coração, com o seu entendimento, principalmente você entendendo que essa palavra é digna de toda adoração. Eu não sei qual é o seu pensamento, mas caso o seu pensamento seja de que essa palavra não é digna de toda aceitação, nós não podemos convencer a você. Eu não posso convencer, ninguém jamais pode convencer, a não ser o Espírito Santo de Deus. Meu amado, essa palavra, nós olhando aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 11, vai mostrar a palavra, o apóstolo Paulo dizendo também: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. É uma promessa, é uma certeza que encontramos nessa palavra, que é digna de toda aceitação. Tudo isso nós podemos e devemos entender. Palavra fiel é esta, se morremos com ele, também com ele viveremos. Louvado seja Deus. Eu creio que você está entendendo um pouco, mas eu quero ser bem breve e objetivo com você neste momento. Em Tito, no capítulo de número 3 e no versículo de número 8, nós vamos ver que o Tito, o apóstolo Paulo também, né? Escrevendo a Tito, o apóstolo Paulo, quer ver? Apóstolo Paulo escrevendo Epístola de Paulo a Tito. Ele vai dizer assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes. Fiel é a palavra. Que palavra é esta? Que é digna de toda aceitação. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, e aqui estou afirmando
Assim como muitos estão afirmando e andando em direção, em conformidade com a orientação divina. Com orientação divina. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Se nós estivermos ali entendendo que essa palavra é digna de toda aceitação, precisamos afirmar, como o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Fiel é a palavra, isso quero que deveras afirmes. Vamos continuar afirmando enquanto temos oportunidade, enquanto estamos tendo privilégio. Ontem na menção, anteontem, foi a festividade do ministério de 63 anos do nosso ministério aqui em Benfica, Primeira Igreja Batista em Benfica. E foi dito, louvado seja Deus, e por ter sido dito ali, e não somente ali naquele local, mas é algo que concordamos, entramos em concordância de que ainda estamos tendo tempo, estamos tendo a oportunidade, o privilégio, mas vamos passar pela perseguição, e para isso temos que afirmar que esta é uma palavra. Precisamos fazer isso. Olhando para a palavra, eu me lembro aqui também de Mateus, também olhando pela manhã aqui, estudando a palavra, eu olho aqui em Mateus, no seu capítulo de número 9, e vai dizer algo relacionado também a essa palavra. 9, no versículo de número 13. Ele vai dizer: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não... ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então, você, eu, muitos que, embora estamos seguindo ou nos esforçando para colocar em prática o que o Senhor vem nos orientando, precisamos de todo o coração entender que éramos pecadores perdidos. Hoje, não dizendo que não temos pecado, mas se pecarmos, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E você pode, somente de uma forma, clamar a esse Deus, pedir a Deus, entendendo, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Eu preciso aprender o que significa misericórdia. É sentir a miséria daquele que está ao nosso lado, olhar de que como essa pessoa está num patamar de miséria, nós precisamos lembrarmos de que, principalmente aqueles que já o reconheceram, andávamos também daquela forma. E nós, sendo misericordiosos, nós estamos aprendendo o que significa misericórdia, o que o Senhor quer. Porque bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você não for misericordioso, você não alcançará a misericórdia de Deus. Esta é uma grande verdade, registrada na palavra do Senhor, no Sermão da Montanha, no sermão no qual o Senhor sobe e os discípulos desejosos em aprender, sentando ao lado dele. Para aprender, ele chega a mencionar: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E de repente você não tem misericórdia.
E nós sabemos, estamos vendo aí o que está acontecendo, onde as pessoas não têm misericórdia, as pessoas não estão tendo, não olham com a lupa, com óculos de Deus, com a lupa de Deus, para ver claramente o que está acontecendo. Louvado seja Deus. Então você pode fazer somente de uma coisa, para alcançar a misericórdia do nosso Deus. Há uma necessidade de você reconhecer que é um pecador, que é pecador. E se não fosse por Jesus Cristo, você, eu, assim como muitos de nós, não seríamos nada. Não seríamos nada. Por isso precisamos estarmos sempre agradecendo a esse Deus por ter enviado Jesus para me trazer salvação. Pois Ele, amando esse mundo, de tal maneira, Ele envia o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você, eu deixo essa devocional para você nesse dia, onde juntos vamos agradecer ao Senhor, que você possa agradecer a esse Deus, dizer a Ele obrigado, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Nós sabemos que foi pago um alto preço naquela cruz do Calvário, onde você o reconhecendo, entendendo, aceitando, o seu nome será escrito no livro da vida. E as perseguições irão vir, irão surgir. Aí, com todas as dificuldades, em meio às dificuldades, como está registrado, você estando com a sua vida escondida em Deus, habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, pode ter certeza, você está muito bem protegido. Porque agindo Deus, quem impedirá? Deixa Deus agir na sua vida. Não endureçais hoje, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, credes em Deus, crede também em Jesus, crede também em mim, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, em Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. É Jesus que disse. Então, essa é a oportunidade para você. Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. Eu sou grato a Deus pela libertação, por Ele ter me tirado de um lamaçal, onde eu não tinha mais expectativa de vida, onde a única coisa que me restou foi tentar tirar a própria vida. Mas o Senhor não permitiu, justamente para que nesse momento eu pudesse estar aqui transmitindo para você uma palavra com amor, uma palavra digna de toda aceitação, que é a palavra do nosso Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, epístola de Timóteo, a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, para ficar guardado no teu coração. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, escrevendo com toda a humildade, ele escreve: e nós? Será que
olhamos, entendemos, reconhecemos que somos pecadores, deixamos diante de você, eu deixo diante de você esta palavra, que essa palavra, o que eu não consegui expressar neste momento aqui para você, que você possa abrir o teu coração. Eu digo até mais, escancarar o teu coração. Escancarar, abrir de uma forma onde as bênçãos do Senhor venham serem derramadas, não somente na sua vida, como também em toda a sua família e a todos quantos você quer bem. Amém? Ser misericordioso. Deus é amor, mas é justiça também. Se você confessar a Jesus Cristo aqui diante dos homens, naquele dia ele te confessará diante do Pai. Mas se você não entender que essa palavra é digna de toda aceitação e negar a Jesus como o Senhor, como Deus, ele naquele dia vai negar também. Porque diante dele vai chegar duas multidões, uma à esquerda e uma à direita. A que está à esquerda, esquerda, são os cabritos. E vai ouvir o Senhor Jesus dizer, e isto é fato, está registrado na palavra do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Agora a multidão que se encontra à direita irá ter o privilégio, o prazer de ouvir uma doce voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai, glória a Deus. Se você está na multidão da esquerda, se você está na esquerda, pense bem, passe, mude, aceite, converta-se e passe para a multidão da direita, onde vai soar bem esse bem-vindo, seja vinde, benditos de meu Pai, para o gozo, para o lugar que está preparado desde a fundação dos séculos. Aqui eu ponho um ponto final, agradecendo a você pela sua paciência, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, uma ótima, maravilhosa semana. Que o Senhor nos conceda graça, saúde, que o Senhor nos tenha misericórdia de nós e que possamos também ter misericórdia daqueles que estão em busca, que estão na dependência de uma misericórdia. Que Deus abençoe, graça e paz vos seja multiplicada da parte de nosso Deus. Amém? Fique na paz, bom dia.